Que merda de iluminação. My name is Alyssa Edwards, and this is Alyssa's Secret. Oi meus amores, tudo bem? Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje eu resolvi fazer mais um vídeo polêmico, mais um assunto polêmico, um assunto requisitado nos comentários desde a abertura do canal. Eu resolvi entrar nessa vibe de vou dar a eles o que eles querem. Então se é polêmica que o povo quer, é polêmica que o povo vai ter. Hoje eu vou falar sobre relacionamentos, namoros, peguetes, casamento, divórcio, etc. Tudo nesse âmbito amoroso, incluindo minha pessoinha que vocês sempre me perguntam. E eu resolvi trazer aqui pra vocês, pra poder matar um pouco a curiosidade de vocês e também pra gente se conectar e a gente ter uma relação um pouco mais próxima. É o que torna esse canal especial, é o que torna essa interação, esses vídeos especiais. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, por favor, deixem o meu joinha pra mim, porque isso já ajuda muito na divulgação. Se você não é inscrito ainda novo por aqui, muito prazer, meu nome é Priscila, pode se inscrever no botão aqui embaixo. E se você ainda não ativou as notificações do canal, clique no ícone do sininho aqui embaixo para você receber todas as atualizações do canal sempre que eu tiver um vídeo novo. Então, sem mais enrolação, a gente vai começar a falar sobre esse assunto tão polêmico, tão perguntado nos comentários desde quando eu comecei meu canal. Eu comecei ele lá em meados de 2014 para 2015, acho que 2015 para ser mais exata. E as pessoas me perguntam volta e meia se eu tenho namorado ou se eu tenho algum ficante, se eu sou solteira e esse tipo de coisa. Eu costumo não trazer muito esse tema pro canal por algumas questões pessoais. Eu vou explicar todas elas aqui durante o vídeo, mas eu espero que vocês entendam. Se ficar alguma outra dúvida, inclusive, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu vou tentar responder pra vocês. E eu vou tentar ser o mais honesta possível, o mais transparente possível, que eu acho que isso é muito importante. Bom, desde que eu comecei o meu canal, antes disso, desde que eu comecei a minha transição, eu sempre tive relacionamento, sempre gostei de me relacionar. Minha orientação sexual é hétero, pra quem ainda tem dúvidas. Infelizmente eu sou hétero, né, porque é uma merda gostar de homem, mas fazer o quê? E eu sempre tive relacionamentos. Eu me lembro que meus primeiros namorados sérios foram trans homens, que eram meninos com os quais eu me sentia mais segura, que eu sentia uma reciprocidade, uma compreensão maior quanto à minha condição. Naturalmente a gente não pode segregar, ou a gente não pode também dizer que todo mundo é igual. Não é porque um cara é trans que ele vai ser o melhor cara do mundo. E também não é porque um cara é cisgênero que ele vai ser o cara mais babaca do mundo. Isso eu aprendi com muita vivência, muita experiência e é uma lição que eu levei pra vida. Meus primeiros namorados foram trans homens. Com alguns eu ainda tenho contato, com outros mais ou menos, com outros nenhum contato. Eu acho que eu namorei uns 4 ou 5 homens trans desde que eu comecei a minha transição. E assim, não é uma coisa ruim, tipo, nossa, a Priscila é rodada pra caralho, sou mesmo, não tem problema nenhum com isso. Mas é bom a gente se relacionar com as pessoas e, se não deu certo daquela vez, se permitir conhecer uma nova pessoa e tentar ser feliz de novo. Tipo, não tem nada errado com isso. Então, desses meus namorados, meus primeiros namorados trans homens, eu tive algumas experiências boas e algumas experiências ruins. A maioria desses meninos não morava na mesma cidade que eu, então a gente se viu pouquíssimas vezes ou nenhuma vez durante o namoro. Como assim? É uma coisa de adolescente, gente. Toda adolescente da nossa geração já teve um namorinho à distância, por internet, então é muito normal. Eu acho que foi só um desses namorados que eu não tive, assim, que eu não vi nenhuma vez antes de terminar, e foi até bom porque foi o cara mais, vou dizer assim, mais chato no momento do término, que era um cara que mentia bastante pra mim e ficava atrás da ex enquanto tava comigo. Enfim, foi uma história muito chata, mas ficou pra trás, então tá, tudo bem. Também já namorei foram dois homens trans que moravam aqui na mesma cidade que eu. Um foi logo o meu primeiro namorinho, mas assim, eu acho que eu tava com 16, 17 anos ainda, então eu não tinha maturidade nenhuma. Foi uma coisinha bem superficial, assim, de semanas, eu acredito. E teve o meu segundo namorado. Eu não me sinto confortável
trazendo nomes aqui, gente. Então eu vou evitar falar o nome deles. Mas esse meu segundo namorado aqui de BH, ele foi uma pessoa muito legal, um menino muito do bem. E ele... O que eu posso falar dele? Ele me ensinou muita coisa, ele passava um perrengue muito grande em casa, assim, maior do que o meu. Então ele tinha uma questão de aceitação muito mais difícil com a família dele. A gente se ajudava bastante nisso. Assim, ele podia ser um ombro pra mim, eu era um ombro pra ele. Aconteceu que não deu certo com o decorrer do tempo, por incompatibilidade, e eu sempre fui muito estressada quando eu vejo que a gente não tá tendo a química ideal que a gente pensava que teria no começo do relacionamento. E eu confesso que eu tendo a ser uma pessoa bem difícil num namoro quando eu tô me sentindo mal, mas no mais, eu acredito que tenha sido um relacionamento muito bom. Agora, com relação aos meninos cisgêneros, eu namorei caras legais e caras não tão legais. Eu tinha uma crush muito grande num menino que também morava longe durante muitos anos, que eu conheci ele desde o comecinho da minha transição. Tenho um contato superficial com ele até hoje, mas... assim, na minha cabeça, quando eu era mais nova, eu achava que ele era o amor da minha vida. E eu amava esse menino e... só que ele sempre fazia alguma coisa ruim. Ele me usava para suprir prazeres ou feitiços dele. E eu não percebia isso. Eu era apaixonada pelo menino porque ele se mostrava muito respeitoso comigo, muito carinhoso. Era tudo que eu buscava num cara. E ele não chegava, sabe, falando sobre sexo, etc. E eu comprei aquela imagem que ele estava vendendo pra mim, que ele vendeu durante muito tempo, durante vários meses. Depois de muito tempo de conversa, isso foi na época do MSN ainda, gente. Depois de muitos meses de conversa mesmo que a gente foi entrar nesse assunto mais sexual. E, claro, a gente teve essa intimidade mais forte. Ele mudou a atitude dele. Acredito que na cabeça dele ele sentia que não tinha mais a necessidade de vender aquela imagem de bom moço, porque ele já tinha conseguido o que ele queria, porque ele sabia que eu queria também, então a hora que ele quisesse vir falar comigo e suprir os desejos dele momentâneos, seria tudo ok. E realmente durante um tempo foi assim, eu me deixava ser usada, mesmo que à distância, e isso não foi nem um pouco sadio pra mim, porque eu acreditava cegamente, piamente que ele era o cara que eu mais amava no mundo e que eu mais iria amar a minha vida inteira. E eu levei muito tempo, assim, anos, pra eu poder desencanar, assim, de uma maneira 100% dessa pessoa. Eu posso ser muito sincera com vocês. Eu levei anos pra poder desencanar. E olha que era um cara que tava longe, não tava perto de mim. E hoje em dia eu falo com ele de vez em quando, mas definitivamente não é mais a mesma coisa. Eu já não coloco ele naquele altar que eu colocava quando eu era muito apaixonada. E eu acho que isso é uma coisa sadia. Eu não guardo muito rancor, muita mágoa nem nada, porque eu acho que não é saudável. Não faz bem pra mim, não faria bem pra ele também. E já passou, já tá no passado, eu já aprendi minha lição, acredito que ele também, mas se não aprendeu também não me interessa, não me diz respeito. E ficar guardando rancor desse tipo de coisa não é muito legal. Então, além dele, eu tive alguns outros namorados mais sérios. Eu tô mencionando as pessoas que mais me impactaram, seja de maneira negativa ou positiva, porque eu não sei se eu vou lembrar de todo mundo com quem eu me relacionei afetivamente. Porque são 7 para 8 anos de transição já, então eu conheci muita gente e isso é normal. Eu também tive um outro relacionamento com um homem cisgênero que terminou no ano passado, que também morava muito longe, mas a gente chegou a se ver e ter uma espécie de uma rotina juntos durante um tempo. A gente teve essa oportunidade e não funcionou muito bem, por mais que a gente se gostasse e na época tentássemos dar certo, mais eu do que ele, para variar. Acabou que não deu certo. Foi uma fase meio conturbada, porque foi um relacionamento em que eu coloquei aquela filosofia de eu vou tentar o meu melhor, eu vou ser a melhor namorada do mundo. E se no fim não der certo, pelo menos eu fiz o que eu podia fazer. E eu achava que isso ia ser o suficiente para mim caso viesse a terminar. O que aconteceu, a gente realmente terminou e isso não adiantou para mim, isso não foi um consolo, isso só me fez me sentir pior. Então foi
Um término de relacionamento muito difícil pra mim, muito mesmo. Pessoas do meu trabalho conheciam ele e me perguntavam sobre ele, eu ainda não estava pronta pra falar. Eu acho que foi um término mais difícil que eu tive, assim, que eu tive que passar. O canal me ajudou muito a poder canalizar a minha energia, a minha concentração pra coisas mais divertidas, mais leves. O meu trabalho ajudou também, meus hobbies, meus amigos de verdade que entendiam o meu espaço, entendiam o meu tempo e sabiam que em algum momento eu estaria pronta para falar, mas não era bem aquele. Eu precisei de alguns meses para superar esse término, mas não porque eu pensava, eu ainda queria estar com ele. Porque eu pensava, isso foi um puta relacionamento prejudicial para mim. Eu me doei demais, eu me cobrei demais, eu fiquei neurada achando que eu era louca ou que eu tinha que melhorar tudo em mim para poder merecer ter alguém ao meu lado. E eu fiz tudo isso comigo mesma, me prejudicando e me diminuindo, e a pessoa não teve essa reciprocidade e também não achou o suficiente. Então, foi um relacionamento bem prejudicial e foi isso que me deixou machucada, o fato de eu ter doado tanto por nada. E foi bem difícil de superar, mas é mais pelo meu esforço, pelo que eu tinha me disposto a fazer. Depois desse relacionamento eu tive um outro, eu não diria namoro, mas assim, uma coisa bem rápida no começo desse ano com um outro cara daqui de BH, que é um cara muito legal, muito legal, muito legal mesmo, mas depois de algumas semanas a gente viu que não tínhamos, eu não diria compatibilidade, mas personalidades muito diferentes. E às vezes um relacionamento em que duas personalidades são muito diferentes não funciona muito bem. Não sei, no momento de carência ou de necessidade de ter alguém por perto, eu tenha me permitido entrar nesse relacionamento sem pensar muito bem. E teve meu último relacionamento, que foi, acho que entre janeiro e fevereiro, que eu conheci mais um cara cisgênero, que era um cara legal, bem legal, mas tivemos empecilhos no meio do caminho, no meio do percurso, com relação ao relacionamento, que culminaram num término precoce. Era um relacionamento com o qual eu acreditava que eu estava lidando bem, de forma madura, transparente, não fazendo joguinhos nem nada, mas que realmente talvez não fosse a hora certa ou talvez não fosse a pessoa certa. Enfim, eu meio que desenvolvi durante esses últimos anos uma tendência a acreditar que eu não sou muito boa para relacionamento, que eu acho que eu nunca vou achar uma pessoa certa. Eu tento combater essa perspectiva ruim, mas como eu me baseio nas minhas experiências durante anos, é difícil a gente pensar de uma maneira diferente. Mas eu tento levar tudo numa boa, conhecer gente nova, conversar, não ficar me cobrando muito. Ou, enfim, eu acho que existem muitas pessoas no mundo que a gente vai conhecer na vida e que a gente não conheceu e a gente tá achando que tá no pior momento da vida, mas a gente não sabe o que espera a gente amanhã. Então não seria propício, não seria inteligente a gente ficar se matando por uma pessoa que foi embora quando você tem todo o resto da sua vida para viver. Espero que eu tenha sido sincera, transparente, que eu tenha passado verdade para vocês, que vocês tenham conseguido me entender, entender a minha posição, como é a minha perspectiva com relação a relacionamentos, entendido como é confuso para mim, como eu tento levar da maneira mais natural possível, eu tento levar de uma maneira mais leve. E também entendido porque eu não trago esse assunto tanto à tona aqui no canal, porque eu acredito que, claro, todo mundo merece a sua privacidade, todo mundo tem o direito à sua privacidade, à sua vida pessoal. Entendo que eu tenho no canal, é normal que eu compartilhe mais coisas com vocês, mas para além dessa questão de eu me privar, eu me dar esse direito da minha privacidade, eu tenho as minhas inseguranças, eu tenho, sabe, meus problemas a trabalhar com relação à minha autoestima, com relação à forma como os indivíduos me veem nesse âmbito de relacionamento. Eu tenho um pouco de bagagem emocional com relação a isso e eu prefiro lidar com isso à minha maneira, sozinha,
Acredito que seja saudável, claro. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, cliquem em gostei. Send esses vídeos para os seus amigos, para suas amigas, o pessoal que tem um pouco de dúvida com relação a isso, as meninas que estão em começo de transição e também têm inseguranças com relação a relacionamentos, namoros, etc. Se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito, tá bem, gente? E também me acompanhe nas minhas outras redes sociais, eu vou deixar todas elas listadas aqui pra vocês, tá? Agora eu vou indo embora, um beijo e até a próxima. Tchau! This is real, this is me. I'm exactly where I'm supposed to be now.